A próxima pergunta, o superchat, é do Davi Farias, mandou R$ 5, muito obrigado, Davi. Boa noite, Roger, doutora. Tem alguma previsão para liberar as viagens para quem está totalmente vacinado, sem quarentena, doutora? Infelizmente, não tem previsão ainda. O CDC, eles estão exigindo para as pessoas que fazem viagem internacional, não interessa se você é cidadã americana, se você é imigrante, todo mundo que fazer uma viagem internacional, até crianças, vão ter que apresentar o exame de Covid, né? E também se você foi vacinado. Hoje em dia, para entrar nos Estados Unidos, não é requerimento ser vacinado ainda. Sabemos que a União Europeia já estava conversando sobre isso, mas eu tenho clientes que entraram recentemente em Madrid e voltaram e me falaram que ninguém pediu nada. Então, não sei, eu acho que tudo novo, né, Roger? Então, acho que essa coisa de ser uma coisa nova, as pessoas meio que, às vezes, alguém vai passar despercebido. Mas sem quarentena, eles liberaram primeiro a categoria de estudantes, né? Os estudantes não vão fazer quarentena. Eles vão ter que mostrar o I-20 com data de agosto, depois pode entrar até um mês antes, sem quarentena. Então, o que eu acho? Quando eu vi isso, eu falei, eu sei o que eles vão fazer. They're gonna phase everyone in. Isso é que eles vão começar a receber as pessoas sem quarentena com fases, né? Essas pessoas ainda vão ter que apresentar o exame negativo de Covid, mas vão começar com estudantes, daí talvez vão deixar pessoas que são familiares, que talvez não qualificavam, depois estudantes, turistas. Então, acho que vai ser uma coisa assim, um degradê, né? Slowly, phase by phase, porque senão abre risco de aumentar de novo, porque nem todo mundo está vacinado aqui. O próximo superchat é do Wesley Dias, ele mandou R$ 5, muito obrigado, Wesley. Ele falou o seguinte: boa noite, estou com a intenção de estudar inglês com a minha esposa, eu com F1 e ela com F2. Quanto tempo demora o processo de aprovação? Pode ser uma média. Então ele quer saber, doutora, quanto que demora todo esse processo? Você consegue falar também para nós, né, quais são os custos envolvidos de uma aplicação de F1, F2? Sim, claro. Então, a boa notícia é que os consulados e embaixadas foram direcionados para o governo americano para reabrir e começar a entrevistar. Então, algumas semanas já, 2 ou 3 semanas, eles estão entrevistando. Quando você faz uma entrevista no consulado, Wesley, você vai saber no mesmo dia se foi aprovado ou não. Então, assim, você tem que entrar em contato com a escola e daí enviar os documentos que eles vão te pedir, e daí eles vão te emitir um I-20. Esse é o documento oficial que permite a gente fazer esse pedido para a imigração, tá? Para o consulado diretamente. A gente vai preencher o DS. Então, vamos pensar que em 1 ou 2 semanas, uma escola deveria providenciar esse documento I-20. Daí, nosso escritório vai preparar todos os documentos do DS, a gente manda para você uma lista de perguntas, você responde, nós fazemos tudo e nós agendamos. Normalmente eu falo mais 2 semanas para isso, né? Dependendo do caso, se for urgente, tem uma taxa que você pode pagar e a gente pode preparar tudo urgentemente, mas normalmente 2 a 3 semanas. Então, até lá, em um mês, vamos falar que você pode já estar com o seu agendamento no consulado. Daí você vai ser instruído para o nosso escritório quais são as perguntas comuns que eles podem fazer. O preço para uma esposa e o dependente seriam $1.500, e daí você tem as taxas de imigração, que, se eu não me engano, desta $190, $195. Daí você tem a taxa da escola, que normalmente é uma aplicação de $200. Eu indico a Mila, M-I-L-A, na Flórida, e também tem outras parcerias. Eles dão um desconto na parte da aplicação, né, que em vez de 200 é 100. E daí você tem a taxa da Service, que você só paga uma taxa da Service, que acho que é 395. Então, vocês podem ir somando aí, porque eu detesto matemática, mas se você pedir um contrato no meu escritório, as meninas vão te providenciar toda essa informação. A gente trabalha com parcelamentos também, tá? Mas então, assim, em média, eu falo que se você providenciar tudo rápido para a escola e tudo que a gente precisa, até em um mês você pode estar, ou menos até, né? Depende da situação. Às vezes eu trabalho em paralela, enquanto aguardamos a escola fazer o I-20, já estamos preparando os documentos, porque a pessoa fala, não, quero ir logo, porque vai iniciar uma nova turma agora e eu quero estar lá. O consulado falou o seguinte: seu I-20 tem que estar com a data de agosto, dia 1º de agosto, e você poderia entrar 30 dias antes. Então, a primeira data disponível para você entrar no país
devido à Covid e tudo mais, seria 1º de julho. Então, se você começar a trabalhar agora nisso, a gente poderia agilizar uma entrevista para você poder entrar logo em julho. Para a gente entender um pouquinho mais do conceito do visto de estudante, nós sabemos que o visto F1 e F2 são classificados na categoria não imigrante. Então, subentende-se que a pessoa vai vir e depois ela vai voltar para o país de origem. Uma grande dificuldade que eu vejo que as pessoas têm é no argumento do porquê que elas querem estudar aqui nos Estados Unidos. O que geralmente, assim, os seus clientes apresentam, assim, como argumento, assim, só para as pessoas saberem, né? Porque eu sei que muita gente quer vir aqui para os Estados Unidos, quero vir, quero passear, quero aprender o inglês, mas, às vezes, na hora de transmitir isso para o agente consular, às vezes não fica tão palpável o motivo do estudo. O que é mais comum, assim, eles receberem? Sim, eu acho que depende muito na fase da sua vida que você se encontra, né? Por exemplo, uma pessoa que é jovem, jovem no sentido de idade escolar, né, de high school ou de faculdade, acabamos vendo que poucas vezes eles são barrados, né? Porque faz sentido, a pessoa quer fazer faculdade, vão vir para Estados Unidos e vão fazer uma faculdade. Muito mais difícil ser negados. A gente percebe muitas vezes que a pessoa que quer fazer inglês, né? Essas pessoas acabam enfrentando um pouquinho de dificuldade. Então, vamos falar. É a pessoa que já trabalha há um tempo. Se a pessoa trabalha numa área que seria interessante falar inglês, porque poderia ajudar a empresa a crescer, eu acho que é um bom argumento, né? Se a pessoa fala, eu quero fazer uma pós nos Estados Unidos, mas eu não domino inglês, então eu não consigo passar o TOEFL, bom argumento. A gente tem muitas pessoas que são formados e falam assim, eu trabalhei a vida inteira no Brasil, eu tenho uma condição boa financeira, eu tenho a minha casa, eu tenho bens, eu tenho como provar que eu tenho intenção de voltar. Eu vou pegar meu ano sabatical, eu vou aproveitar, meus filhos vão estudar, eu vou estudar inglês, eu vou trazer a família como F2. O que eu mais vejo como problema é aquela idade de risco, né? Aquela idade de 25 a 30 e pouquinhos, que a pessoa não está casado, não tem trabalho, tá vindo com a família inteira, não tem bens no Brasil. Daí ele já parte, porque você percebe que eles perguntam quem vai ser seu sponsor, né? E daí você vê lá, às vezes, que a pessoa talvez, né, tem condição limitada somente para pagar o curso, né? Daí eles começam a pensar, tá, você apresentou que você tem $15 mil, mas o curso é 12, e daí? Daí eles já começam a perceber, talvez essa pessoa vai trabalhar, talvez vai ficar. Então, assim, quando eu vou preparar alguém, eu já tento extrair deles e a gente meio que faz, eu ou as meninas do meu escritório que ajudam nessa, assim, entrevista, mock interview, uma entrevista falsa, né? Tipo, só para você se preparar, porque muitas vezes, Roger, você não tem muito tempo para conversar. Você não vai chegar lá e começar a contar a sua história da sua vida. Aí eu trabalhava na Honda, agora eu vou querer estudar inglês, porque... Não, é assim, muito objetivo as respostas. Então, eu ajudo a extrair os pontos que eu acho importante e daí a gente vai formatando as suas respostas para ser bem objetivo. Vamos para o próximo superchat aqui, é do Ivanilson Azevedo. Ele mandou muito, R$5. Muito obrigado, Ivanildo. Doutora, existe alguma outra forma do sponsor, né, no caso, talvez o empregador, provar o valor que irá patrocinar sem ser o extrato bancário, tipo bens, como casa e carro? Na verdade, eu acho que ele está falando de estudante, né, doutor? Na verdade, pode ser a petição de família, né, através de um green card de família, lá no formulário I-864, você vai ver que tem uma página que fala que você pode incluir todos os bens que você tem. Daí tem um cálculo que eles podem fazer usando, por exemplo, a sua casa. Então, se você tem uma casa que vale $200 mil e tem um empréstimo de 100 mil, você tem equity de 100 mil, né? Ou sua casa vale 100 mil, se você vender ela hoje, você vai quitar essa dívida de 100 e vai ficar com 100. E daí eles usam uma porcentagem desses 100 mil que tem em equity. Então, tudo é um cálculo. Você pode colocar suas stocks, né, seus bonds, investimentos que você talvez pode ter, CD, stock, 401k. Tudo isso vai ser uma porcentagem, tá? Então, em casamento ou green card baseado em família, para seus pais ou para seus filhos,
é bom você declarar tudo o que você tem, porque às vezes você não precisa de um sponsor. Você mesma pode, eu tenho uma casa, vamos usar a casa, e daí eu ganho X, então isso eu tenho o suficiente. Estudantes, tá? Eu já usei contas de banco, conta corrente e poupança, e até 401k. Às vezes, tem agentes de imigração que não querem o 401k. O 401k é um tipo de investimento aqui nos Estados Unidos que normalmente é criado por o seu empregador. Então, empresários grandes, empresas grandes, multinacionais, eles vão criar o 401k e é basicamente uma poupança para você. Você coloca a porcentagem e o empregador também. Antes de Covid e tudo mais, eles colocavam até mais. Hoje em dia, eles me falam que diminuiu bastante o 401k. Mas é uma coisa que era comum aqui nas empresas grandes. Só que isso é para quem já está aqui. Quem está no Brasil, você não pode, para um visto de estudante, apresentar casa ou carro para você ter um sponsor e um visto de estudante, tá? Sosteles Apolo, ele mandou R$10,90, muito obrigado. Quero fazer O F1. o F1. F1. Uhum. Isso, F1. Mas antes vou com B1 e B2. Há riscos para aprovação, doutora? Sim, então quando você vem com B1, B2, a gente tem muitas pessoas que eles vêm, eles saem daqui no prazo, e daí ele vai no consulado, né? E depende do agente de imigração. Infelizmente, temos muitas pessoas que, quando você fica os 6 meses aqui, e daí você vai para o Brasil e vai para a embaixada, eles podem negar seu F1 e também cancelar o seu visto atual, se eles acharem que você tem uma intenção de fazer outra coisa. Isso vai acontecer, certeza, Roger? Não, nada é certeza na imigração, uma caixinha de surpresas. A ideia, eu falo, se você está aqui, você está com seu status válido, sua intenção mudou, é entre seu direito de conversar com o advogado e ver qual caminho vai ser melhor para você. Então, esse vai ser meu conselho. Se você está entre o prazo, você já está aqui, conversa com o advogado de imigração. Vamos para o próximo superchat aqui, é da Jussa e Cacias. Ela mandou R$10,90. Lembrando, pessoal, que eu tenho que ler o superchat que as pessoas pagaram, tá? Senão some aqui. E ela mandou a pergunta aqui abaixo. Posso ficar um ano fora com visto F1 e voltar agora estudar com o mesmo visto? Me falaram que após 5 meses fora do Brasil, tenho que tirar outro visto. A gente teve várias perguntas recentemente sobre isso, e eu acho porque as pessoas saíram quando fecharam tudo aqui, e como estava virtual, eles voltaram para o Brasil, né? Se você voltou para o Brasil, mas você continuava estudando virtualmente, a informação que nós temos, né? Agora, que pode ser outra coisa na prática, pode ser. Mas a informação que nós temos é que você manteve sim seu status e você pode entrar com esse visto com o seu I-20 atualizado. A ideia, falo, traz todas as provas. Que você continuou com o F1, que você estava matriculado, que você participou das aulas, carta da escola, suas notas, tudo que você puder trazer, falando que você foi para o Brasil, mas que você continuava estudando. Agora reabriu e você vai voltar. Agora, eu teve um estudante essa semana, ele falou que ele estava fazendo inglês, mas que ele saiu dos Estados Unidos, foi para o Brasil, agora ele quer voltar, mas ele quer fazer universidade, porque o inglês já está ok, ele se sente confortável. Então, eu falei, entre em contato com a escola, porque eu acredito que você... Não, acredito não, eu sei que você precisa de um I-29, tem que pagar os SEVs de novo. Então, eu acho que com alguns fatos aí não ficaram claros, Jus, manda um Instagram, ou aqui nas perguntas embaixo, no Nascimento Legal. Todas as minhas redes são Nascimento Legal, para a gente poder entender, porque tudo isso são coisas pequenas, mas que pode chegar até aqui, Roger, e ser negado, né? Renato Robles mandou R$10,90 e ele mandou a pergunta mais aqui abaixo, ó. Ele mandou assim, ó. Entrando como turista, estando em solo americano e pedindo mudança de status para F1, porém meus filhos já estão matriculados na escola americana. Eu posso ter problemas, doutora? Então, é uma pergunta que muita gente faz, né? Porque eles querem saber se o governo tem como se informar que seus filhos estão registrados em alguma escola. É a mesma pergunta que recebemos. Aí, tem como alguém acessar minha conta bancária? Daí
A gente já deduz por que eles estão perguntando, deve estar recebendo algum dinheiro na conta. O que eu posso falar sobre essa questão de escola é a mesma coisa que eu falo sobre quem vem e trabalha sem autorização. Isso poderia resultar em alguma consequência negativa? Poderia, né? Porque se você está com seus filhos matriculados e eles não estão com status adequados para isso, então você, infelizmente, está fora da lei perante o que o agente de imigração poderia achar. Agora, se eles vão ter como rastrear isso, até onde eu sei, não, né? Mas que poderia resultar, sim, Roger, né? Acho que a gente tem que ser honesto para a pessoa, talvez, pensar em outras opções, às vezes, né? Para não se encontrar em um problema. Mas ele qualifica para um F1, ele falou que está em solo americano, entrou como turista, está com status válido, os filhos também vão estar com status válido, né? Então, se eles já estão aqui, eu não sei qual que é o status deles, mas eles poderiam ser dependentes do visto do pai, sim. E é muito complicado, né, doutora? Porque a lei imigratória fala que tem que ter um visto adequado, né? No caso, visto de estudante para matricular uma criança na escola, às vezes até dependente. Só que a lei estadual fala que se você deixar o filho fora da escola, o vizinho pode ligar e falar: olha, aquela criança não está na escola. Sim. E aí você se vê numa situação complicada, né? Por isso que a gente sempre fala, tente vir com o visto adequado para aquilo que você pretende fazer, né? Porque às vezes pode ter problemas e é muito confuso essa coisa das leis, né? Essa daí é o que mais pega. Essa é o que mais pega, porque tem pessoas que falam, mas o que eu vou fazer? E eu falo, bom, eu posso dar alguns exemplos do que clientes meus fizeram. Eles estão, antes da pandemia, eu já tinha pessoas que queriam vir e turistar e faziam homeschool. Professora do Brasil, fazendo coisa virtual, e a criança entregando a matéria por e-mail, por fax. Então, assim, existe algumas opções, sim, né, de você se organizar, mas eu acho que a maneira que você falou é a mais correta. Se você quer vir estudar aqui e vai trazer seus filhos, já vem com o visto. Vamos combinar, Roger, que vai gastar menos dinheiro também, pedindo visto diretamente do Brasil. Exatamente. Quando a gente orienta para vir como estudante, não é porque a gente está fazendo politicamente correto ou que a gente quer que você gaste mais dinheiro. É porque a gente sabe que devido às proporções do que vai acontecer aqui, né, as intenções e tudo, é o mais inteligente. Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais da Doutora Aidey vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E caso você queira passar o seu caso particular, fazer uma consulta, você pode entrar em contato com algum dos telefones abaixo e marcar uma consulta particular, beleza? E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal e que outras pessoas possam conhecer o conteúdo.